Boa noite. Vou ficar aqui embaixo para ficar mais pertinho, tá? Primeiro eu quero agradecer ao pastor a oportunidade. Não é comum vermos mulheres no púlpito, né, do episcopal. Então, para mim, assim, é uma honra e falar em nome de Jesus, né? É uma coisa linda. Obrigada, pastor, pela oportunidade. E eu quero confessar a vocês que eu me debrucei aqui nesse texto, mas eu prometo que a gente não passa das 11h30, meia-noite. Tá? Gente, essa palavra é brincadeira, a gente vai terminar na hora certa. Essa passagem está lá em João, ela é fantástica, né? Quando a gente ouve de Jesus dizendo: tudo que pedires em meu nome ao Pai, Ele vai te dar. Olha que mensagem poderosa. É muito poder, né? Tudo, mas tudo mesmo, tudo que pedires em meu nome, Ele vai te dar. Ia ser muito bacana se a palavra de Deus fosse uma caixinha da sorte. Aquela caixinha que a gente compra, acho que é chinês, né? Aquilo, que você tira mensagens, não ia ser legal? A gente ia tirando as mensagens da palavra de Deus. Ia ser muito bom, porque a gente encontra tudo na palavra, né? A gente encontra conforto, a gente encontra consolo, força, entusiasmo. Tudo isso está lá na palavra. Imagina a gente poder pegar como se fosse uma caixinha da sorte, mensagens assim, aleatoriamente, para confirmar aquilo que a gente quer. Ia ser muito bom. E na palavra ainda tem mais, porque ela fala e confirma. Essa passagem que a gente leu está em João, Novo Testamento, quando Jesus estava aqui com a gente, é Ele quem fala. Mas lá em Salmos no capítulo 34, está dizendo assim, versículo 4: deleita-te no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. Ele fala tanto no Antigo Testamento, lá em Salmos, centenas de anos antes, ele diz a mesma coisa: deleita-te no Senhor e Ele atenderá os desejos do teu coração. Ela fala e confirma. Agora vamos lá. Você imagina se nós usássemos essa palavra realmente assim, abrindo aleatoriamente, encontrando uma mensagem que satisfaça a nossa vontade. Vamos colocar aqui um cenário de uma pessoa que está passando por um momento muito difícil na vida e ela decide tirar a própria vida. Mas ela não quer deixar a família sofrer, então ela decide tirar a vida da família também, né? Para não deixar as pessoas sofrendo. Isso não é uma história de ficção, isso aconteceu realmente várias vezes, aconteceu e ainda vai acontecer. Nessa crise econômica mesmo aconteceu, por questões financeiras, a pessoa decide tirar a sua própria vida e tirar a vida da sua família. E a pessoa está lá num conflito interno, naquele momento, sem ter certeza se aquela atitude é realmente a única saída que tem para a vida dele. E ele abre a Bíblia lá em 1 Samuel 31, versículo 4, como se fosse uma caixinha da sorte. E lá está escrito assim: então Saul pegou a sua espada e jogou-se sobre ela, tirando a sua própria vida. Assim também fizeram o seu escudeiro e os seus 3 filhos, e naquele dia morreram todos. Você imagina se a gente usa a Bíblia dessa forma? Que perigo, né? Que perigo você estar com esse sentimento e abrindo uma passagem assim, onde Saul, filho de Davi, está tirando a própria vida. Então, definitivamente, a Bíblia não é uma caixinha da sorte. É perigoso abrir a Bíblia dessa forma, aleatoriamente, sem entender o que Deus realmente quer falar para a gente. Porque toda palavra faz parte de um contexto. E a gente precisa conhecer esse contexto para entender o que Deus está falando. Na primeira mensagem que a gente leu, por exemplo, ele está dizendo o seguinte: ele diz que tudo que pedires em meu nome, Deus vai lhe dar.
Nesse capítulo, Jesus está falando com os discípulos na seguinte situação. Os discípulos já tinham visto tudo que Jesus tinha feito. Jesus tinha feito muitos milagres. Jesus tinha curado paralíticos, feito paralíticos andarem, feito surdos ouvirem e falarem, né? Porque o surdo não ouve também não fala. Imagina, ele começar a ouvir e falar ao mesmo tempo. Ele tinha feito o morto ressuscitar. Os discípulos já tinham visto tudo isso. Jesus já tinha feito coisas que nunca ninguém fez, não faz e nunca vai fazer. E de repente ele chega para os discípulos no início desse capítulo e começa a explicar, fala, olha, gente, vocês já viram tudo isso, agora é o seguinte, eu vou precisar ir para o meu Pai. Mas não se preocupa, eu vou voltar. Nesse período vai haver muito choro, vai haver muita dor, vocês vão se dispersar. Mas depois vem a alegria. Ele estava avisando para que os discípulos estivessem prontos. Ele fala isso também. Eu estou avisando isso para vocês, para quando isso acontecer, vocês já estarem sabendo que isso vai acontecer. O que acontece? Os discípulos, eles não entendem nada que Jesus está falando. Falam, Jesus, não estou entendendo. Como assim? Você vai, você volta? Que história mais esquisita, né? E aí Jesus explica melhor. Ele faz a comparação com uma mulher em trabalho de parto. Ele fala, olha, é igualzinho uma mulher em trabalho de parto. Na hora do parto, existe muita dor, muita angústia, muito sofrimento. Mas quando a criança chega, aí vem a alegria. Aí é vida nova, a vida está ali na sua frente. Ele está falando da crucificação e está falando da glória de Deus. E quando a gente começou a ler aqui a passagem no versículo 23, ele começou assim, aí não haverá mais dúvida. Neste momento, porque veja, mesmo os discípulos tendo assistido tudo que Jesus fez, ele sabia que não podia parar ali. E ele diz, depois deste dia, não haverá mais dúvida. Vocês não vão ter mais pergunta nenhuma para me fazer. E aí, vocês vão falar direto com o Pai. E quando vocês falarem com o Pai em meu nome, Ele vai fazer tudo o que vocês pediram. Perceberam que contexto diferente? Existe uma intimidade nessa etapa em que Jesus fala. Não existe mais dúvida que Jesus é o Filho de Deus. Isso Ele está dizendo que vai acontecer ainda. Lá na passagem que eu li depois, em Salmos, acontece muito parecido. Quando a gente pega só o trecho, né? Deleita-te no Senhor e Ele fará todos os desejos do seu coração. Esse capítulo, nos capítulos anteriores, o salmista, ele está passando por muita injustiça. Ele foi caluniado, ele foi desrespeitado, ele estava sofrendo muito com a maldade do homem, ele estava indignado com aquela situação, porque as pessoas que estavam fazendo isso com ele não eram de Deus, não conheciam Deus, eram ímpios. E o capítulo 37, que é onde está essa passagem, é um apelo. Tem um trecho aqui que ele diz assim, ó, continua confiando no Senhor, continua fazendo bem, confia, entregue a sua vida, Deus vai agir. Depois ele diz assim, no 7:8, não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Olha só qual é a mensagem que está dentro do contexto de que Deus vai satisfazer os desejos do seu coração. É um apelo para que o salmista não se renda àquela circunstância. Ele está dizendo, olha, eu estou vendo que a coisa está difícil aí para você, mas não se renda, continua confiando. Deus vai agir, não se rende ao mal. E aí vem a promessa. Ele ainda diz mais, ó, evite a ira, rejeite a fúria, não se irrite, isso só leva ao mal. Deleita-te no Senhor e Ele fará
os desejos do seu coração. Gente, a grande pergunta é a seguinte: nós queremos um Deus ou nós queremos um servo? Quando nós procuramos passagens na Bíblia assim, aleatoriamente, como se fosse uma caixinha da sorte, certamente nós queremos um servo. Nós queremos alguém, nós queremos uma mensagem que confirme aquilo que está no nosso coração. E aí nós procuramos e vamos achar, pode ter certeza. Se procurar direitinho, vai achar. O que você quiser confirmar, você vai achar, porque você vai manipular aquele texto. Agora, quando a palavra diz que nossos desejos vão ser atendidos, o nosso coração está parecido com o coração de Deus. Então já não é mais o nosso coração, é o coração dele em nós. Se nós quisermos um Deus, eu trouxe aqui 3 etapas que fazem parte desse processo de intimidade para que a gente consiga viver essa promessa, porque a Bíblia, ela é um manual de como nós devemos viver para viver essa promessa. Vocês querem saber essa etapa? Vamos lá? A primeira etapa é relacionamento. Mas eu quero que vocês me ajudem. O que caracteriza um relacionamento? Que palavras vocês poderiam trazer para mim? O que caracteriza um relacionamento? O que existe no relacionamento? Dedicação, intimidade, confiança, amor, confiança, respeito, fidelidade, sinceridade. Excelente. É isso mesmo. Isso compõe um relacionamento. Acontece o seguinte: da parte de Deus, Ele já faz isso por nós, Ele já tem este sentimento, isso na relação dele conosco, se a gente quiser ou não quiser, viu? Consciente ou não conscientes, Ele já tem essa relação conosco. É como se Deus estivesse seguindo a gente no Instagram. Ele está seguindo a gente e Ele sabe quase tudo na nossa vida, né? Porque Ele está ali quase tudo, Ele sabe tudo, né? Quem segue, Ele sabe quase tudo. Mas fazendo essa comparação, Ele está nos seguindo. Quem está nos seguindo não sabe coisas da nossa vida? Mas se a gente não seguir de volta, a gente vai saber alguma coisa da vida da outra pessoa? Mesmo que a gente esteja seguindo a outra pessoa, se a gente nunca entra no perfil dela, a gente vai saber alguma coisa dela? É igualzinho nessa relação. Essa relação, Deus, Ele já tem, eu anotei aqui algumas características que para mim são mais marcantes em relação a Ele. Por exemplo, aceitação, a gente não precisa aceitar um ou outro, né, no relacionamento. Ele nos aceita do jeito que nós somos, do jeitinho, do jeito que tiver. Às vezes a gente fica falando, não, quando eu estiver pronto eu vou fazer tal coisa, né? Quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo, não precisa. Deus aceita a gente do jeito que está. Pode estar estragado, pode estar machucado, amassado, pode estar bem, né? Cheio de vigor, está tudo certo. Aceitação. Ele também acolhe. Todas as características de um relacionamento, ele respeita a nossa opinião. Ele tem todo o poder, mesmo assim, ele respeita. Se a gente não quiser seguir aquele caminho, não tem problema. Você pode seguir o caminho que você quiser, porque ele vai ficar assistindo, né? Eu imagino que ele sofra com isso, porque como um pai, como nós, né, que somos pais ou mães, a gente orienta o filho e ele não quer ouvir, a gente respeita e sofre ao mesmo tempo. Eu imagino que com Deus seja assim também. Ele perdoa, ele abre mão. Enfim, da parte dele, ele faz tudo que um relacionamento pede. E da nossa parte? Será que nós estamos seguindo Deus no Instagram? Será que nós estamos seguindo Jesus? Entrando no perfil dele para ver o que ele pensa, o que ele faz? Qual é a direção que ele dá? O que a gente está fazendo nessa relação de volta?
para que realmente se torne uma relação, para que a gente perceba isso como uma relação. É uma relação. E se a gente não estiver seguindo de volta, a gente não vai perceber. Ela simplesmente vai estar ali no ar. Então, o relacionamento, ele é o primeiro passo, é a primeira etapa dessa intimidade. A segunda etapa dessa intimidade é a orientação. Quando nós queremos nos desenvolver em alguma coisa, quando nós queremos crescer, aprender, o que a gente faz? Procura um mentor, estuda, procura um professor, procura alguém que entenda daquilo para que a gente possa aprender com aquela pessoa. Não é isso que a gente faz? Deus e a palavra de Deus tem todas as orientações, gente. Às vezes a gente fica meio assim, sem entender, né? Como é que pode ter tudo? Mas tudo que a gente quiser, em relação ao trabalho, por exemplo. Se você quiser saber sobre comportamento, sobre relacionamento com o chefe, com o subordinado, com o colega, sobre estratégia, sobre finanças, planejamento, está tudo lá na palavra. Todas as orientações, porque a palavra ela é formada de pilares, é uma estrutura atemporal, ela é eterna. Tudo que a gente quiser saber está lá. Se a gente quiser saber, por exemplo, sobre casamento, também tem tudo. Fala sobre fidelidade, sobre infidelidade, sobre sexo, e fala sobre sexo de uma maneira muito clara. Fala sobre esses altos e baixos da relação, sobre vencer essas etapas, fala sobre tudo, fala sobre amizade, fala sobre caridade, fala sobre saúde, sobre os cuidados com o corpo. Então, tudo que a gente quiser saber está lá na palavra. Não existe um livro tão atual quanto a Bíblia. Muitas vezes a gente pega um trecho da Bíblia e parece que a gente está lendo o jornal de amanhã, porque de hoje já passou, né? É impressionante como tudo está lá na palavra. Já estava escrito lá. Para quem não entendeu, bate um colega do lado que depois ele explica. Então, gente, a cultura muda, a tecnologia muda. É ou não é verdade? Uma hora café faz bem, outra hora café faz mal. Uma hora come ovo com gema, outra hora come ovo sem gema. Uma hora pode comer chocolate à vontade, outra hora... É ou não é assim? A palavra não. A palavra, ela é atemporal. A palavra, ela é eterna. E também está escrito lá que ela é eterna. É um ótimo manual, é o melhor manual. É a melhor orientação. O nosso coração, ele não muda. O coração humano, ele continua o mesmo, geração após geração. A gente lê sobre Ruth e as dores e desafios que ela viveu, nós vivemos hoje, nós mulheres. A gente olha para Pedro e enxerga a arrogância, muitas vezes, que nós também vivemos hoje. A sensibilidade de João. São referências que sentem o que nós sentimos, vivem o que nós vivemos. A diferença é que eles estavam com Cristo, como nós podemos estar. Então, eles caíam, como foi o pastor que falou hoje na manhã, Anitta, foi muito lindo, eles caíam no caminho. Estar com Cristo não quer dizer que a gente não vai cair. Nós vamos cair. Mas se nós cairmos no caminho, fica muito mais fácil da gente levantar e continuar. Você não precisa nem voltar para o caminho, né? Já está no caminho. Mas você caiu, levanta e continua. Deus, ele nos criou com um propósito. E essa é uma condição que aflige muito o coração humano. Porque ele nos criou com um propósito, um sentido. Existe um sentido para a vida. Existe um motivo para a gente acordar todos os dias, cheio de entusiasmo, para
para viver aquele dia. Se a gente está acordando com o sentimento de o que eu estou fazendo aqui nesse mundo, tem alguma coisa errada. Esse sentido da vida não está claro. E ele, quando ele cria, quando ele nos cria, e ele cria com um sentido, com um propósito, a nossa maior missão é descobrir qual é esse propósito, para seguir esse propósito. Olha só o que ele diz lá em Jeremias 29:11. Ele diz assim: porque eu conheço os planos que eu tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Gente, ele fala isso para o povo. O momento em que ele fala isso para o povo, não estava tudo bem, tudo ótimo com o povo, não. O povo estava exilado. O povo tinha saído da terra deles, tinha perdido tudo. Jerusalém tinha sido destruída, o templo tinha sido destruído. Estava um horror total a situação. E Jesus dá essa mensagem para o povo. Imagina. É como se ele estivesse chegando agora para a gente, que ele diz claramente: eu sei o plano que eu tenho para você. E é um plano de fazer prosperar. É como se ele estivesse dizendo agora para a gente, nesse momento: ei, não é essa vida aí não. Isso aí, se está sem sentido, se você acorda e não sabe qual é o motivo, qual é o porquê, tem coisa, não é assim, não é isso que eu tenho para você. O que eu tenho para você é um plano para que você prospere. É isso que eu tenho para você. É um chamado, é um vem cá de volta. Nessa fase aqui, nessa passagem, o povo estava distante de Deus. O povo estava desobediente. E ele estava sofrendo as consequências dessa desobediência. E Deus fala: ei, vem cá, não é isso que eu tenho para você. Eu tenho para você planos de te fazer prosperar. Olha que palavra poderosa. Talvez ele esteja falando isso aqui. Ele já falou isso para mim algumas vezes, para me trazer de volta para o caminho. Ei, está indo para onde? Não é isso aí que eu tenho para você não. Vem cá que está tudo errado aí. Que a gente possa ouvir essa voz. E tem um detalhe. Algumas vezes a gente resiste a esse chamado. Resiste porque, para que a gente ouça esse chamado e ouça essa orientação, a gente precisa se deixar ser governado por Jesus. E muitas vezes, eu não sei vocês, eu não sei se isso acontece com vocês, mas comigo acontece. Muitas vezes eu me sinto inibida de falar de Jesus, porque quando Jesus entra na conversa, parece que a gente falou alguma coisa errada, né? Parece que você está querendo evangelizar, enfim, é meio complicado falar de Jesus em alguns lugares. Às vezes a gente fala de Jesus sem falar o nome dele, para conseguir ter um acesso ali. Por que nós resistimos a esse governo? Por que existe essa resistência em deixá-lo governar a nossa vida? A maioria das vezes é porque nós queremos ter a autonomia sobre a nossa vida. A gente gosta de bater no peito e dizer: é do meu jeito, eu sou assim. Não é assim que acontece? Eu quero isso, eu quero aquilo, vai ser de tal jeito. Acontece, gente, que eu vou dar uma notícia para vocês agora, em primeira mão. Nós somos governados de alguma forma. De alguma forma, cada um de nós aqui é governado. Ou pelos nossos próprios pensamentos, nossas convicções, o que nós formamos ao longo da vida. Ou nós somos governados pelo chefe, pelo trabalho. Nós mulheres, principalmente nessa fase aí do feminismo e tal, nos deixamos governar pelo trabalho. Virou o nosso Deus o trabalho, a nossa independência financeira.
Alguns são governados pela mãe. Crescem, envelhecem e continuam sendo governados pela mãe, pelo pai, por um filho. Quantos de vocês conheceram pessoas governadas pelo filho? De alguma forma, nós já somos governados. Nós não temos opção. A opção que nós temos é de escolher quem vai nos governar. E quando Deus aqui em Jeremias, quando Jesus faz esse chamado para nos governar, Ele promete liberdade, não é escravidão. Nós resistimos a um chamado de liberdade e continuamos escravos de alguma situação. Vê que coisa doida, o ser humano é meio complicado mesmo, né? Difícil de entender. Nós resistimos a um chamado de liberdade. Orientação é a segunda etapa dessa intimidade. A terceira etapa é a mais deliciosa de viver. A terceira etapa é redenção. Quando Jesus fala lá com os discípulos, eles já se relacionavam e eles já eram orientados por Jesus. Eles já tinham Jesus como mestre. Mesmo assim, mesmo se relacionando com Jesus e tendo Jesus como mestre, ele precisava de um fenômeno que selasse aquela relação, mostrando que ele era Deus. Ele era um fenômeno sobrenatural. Ele deixaria de ser apenas o mestre e eles iriam crer e não teriam dúvidas de que Jesus era o Filho de Deus. A redenção, ela entra exatamente nessa etapa do nosso relacionamento com Jesus. Porque as duas primeiras etapas, elas acontecem não necessariamente na ordem relacionamento e orientação. Pode ser o contrário. Assim como com um mestre, um professor, um mentor, a gente pode procurar um mentor e a gente primeiro tem a orientação dele e depois a gente se relaciona, fica amigo, porque é uma pessoa, gente boa, né? E a gente vai se relaciona depois. Essa ordem aí não tem nenhuma relevância. Agora, a redenção, ela acontece neste reconhecimento de que Deus é Deus, de que Jesus é o Filho de Deus, de que eles são um só, que Ele é completo. É o reconhecimento de que Ele é amor, mas Ele também é justiça. Ele é gentileza e Ele é força. Ele é completo. Ele simplesmente é. E isso acontece nessa fase da redenção. É esse reconhecimento de Jesus como Salvador, Jesus como centro, reconhecendo quem realmente Jesus é. É como uma bússola. É como uma bússola num navio que sai do caminho, né? Quando o navio sai do caminho, o capitão vai lá na bússola para devolver o navio para o caminho. Nesse momento, será que o capitão fica olhando para saber o que aconteceu lá atrás, ou ele imediatamente puxa o navio de volta para o caminho? Eu não sou do marinheira não, mas eu creio que a primeira coisa que ele faz é puxar o navio de volta. Depois ele vai voltar lá no que houve para não acontecer novamente. Mas a primeira ação é puxar esse navio de volta para o caminho. No coaching, a gente chama isso de ressignificar, né, Digam? Ressignificar o passado. Ressignificar o passado é olhar para o passado com outros olhos. O passado que nos aprisiona. O passado que cria essas convicções na nossa mente. Ressignificar é olhar o passado com um olhar de compaixão, de empatia, de aprendizado, para seguir em frente. Redenção vai além do ressignificado. Redenção é muito maior, porque redenção vem junto com liberdade, vem junto com perdão.
vem junto com pecado lavado com sangue, sabe? Que é totalmente diferente de um estado consciente de avaliação. É sobrenatural. E isso só Jesus pode fazer. Nós não conseguimos fazer isso sozinhos. E às vezes ficamos ali, prisioneiros no passado. Essa liberdade, essa mudança, essa volta para o caminho de uma maneira muito mais rápida. Olha só o que diz Paulo. Lá em Filipenses 3,13, ele diz assim: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus. Gente, o que seria o chamado celestial de Deus? Alguém quer me ajudar? O que seria esse chamado celestial de Deus? É o propósito. É essa vida com sentido. Porque quando ele fala em vida, em abundância, ele está falando de vida agora. Quando ele fala em vida eterna, ele está falando da vida depois. Mas quando ele fala em vida em abundância, é vida em abundância agora. É vida com sentido agora. E a gente só consegue conhecer e usufruir dessa vida com sentido, com significado, primeiro, deixando as coisas que ficaram para trás, seguindo em frente e conscientes desse propósito, do que é que Deus quer para a nossa vida. E como é que a gente vai saber que propósito é esse? Se o plano está na mão dele, ou nós nos relacionamos com ele, ou nós não vamos descobrir. Nós vamos passar pela vida como grande parte das pessoas passam, sobrevivendo, simplesmente vivendo um dia atrás do outro, como se a vida fosse só isso, só acordar, sair de casa, fazer algumas coisas, voltar, dormir, sem nenhum prazer, sem nenhum entusiasmo. Não é isso que está lá na palavra. A palavra diz que isso Deus vomita, é isso que ele diz. Morno, ou seja quente, ou seja frio. Porque morno eu boto para fora. É isso que ele fala lá na palavra. E muitas vezes, sem esse propósito, sem essa consciência, nós não conseguimos acordar com entusiasmo. Porque as dificuldades, elas vão chegar. Quando a gente tem essa consciência do propósito, a gente sabe exatamente por que está passando as dificuldades. Igualzinho quando Jesus falou para os discípulos lá: eu já estou avisando vocês logo, porque, olha, tem gente que vai até morrer em meu nome. Mas não se preocupem, faz tudo parte do plano. Ele já está avisando. Quando o cara foi lá morrer, ele não ficou lá choramingando, ele sabia que ele estava morrendo por um propósito. Ele sabia por que ele estava passando por aquilo. E é exatamente isso que as pessoas com propósito, elas fazem. É uma vida cheia de energia, de entusiasmo, de significado. É isso que ele tem pra gente. Ele diz lá em Isaías, ó: na tua caminhada te cansastes, mas tivestes esperança, porque eu te enchi de vigor. Olha que coisa maravilhosa, gente. Você pode levantar, acordar, porque às vezes o negócio está tão ruim que a gente não tem nem vontade de acordar, né? De levantar. Você fica lá deitado pedindo que o dia passe logo um mês. Quem já teve vontade aqui que passasse logo um mês à frente? Eu já tive essa vontade, né? Então, ele diz aqui, olha, não tem problema, fica tranquila aí, porque eu vou te dar o entusiasmo para você viver na dificuldade, porque o seu propósito vai estar claro para você. Amém? Amém. Eu quero compartilhar um pouco com vocês, rapidinho, que quando eu comecei essa caminhada com Cristo, eu há 11 anos, né, pastor? A idade da igreja, eu conhecia Jesus de ouvir falar. Hoje eu tenho consciência que ele me seguia no Instagram, sabia tudo de mim.
mas eu não segui, né? Mas nem pensava em seguir, o que é pior, né? Então, quando eu comecei essa caminhada com ele, era exatamente assim que ele estava. Então, eu vivia procurando lugares para encontrar esse sentido. Qualquer feirinha que tivesse no shopping não tinha, eu não sei se ainda tem isso, porque eu nunca mais prestei atenção, mas antes não tinha as feirinhas lá, Búzios, Cartomante, não sei o que, né? Eu estava em todas, e eu ia em todas as barraquinhas, verdade, passando de uma por uma, para encontrar o meu sentido, porque alguma coisa deve ter essa vida para mim. Eu era muito forte em muitos aspectos, mas muito fraca espiritualmente, muito fraca, frágil, sabe? Muito frágil. Então qualquer marolinha, por mais que a minha vida fosse boa, uma marolinha me tirava do caminho, porque eu estava fraca espiritualmente. Há algum tempo a gente vive um momento difícil num aspecto da vida que foi muito pesado, enquanto algumas pessoas tiram a própria vida por causa deste problema. Não, eu acho que foi um tsunami que parecia uma marolinha. Eu não vou dizer que foi fácil, foi muito difícil, mas foi muito diferente. Quando Jesus está presente, é muito diferente. Você realmente, esse entusiasmo, essa novidade de vida, esse sentido que ele vai dando para a gente de acordar, de viver, de enxergar as outras coisas que estão ao redor, que a vida não é só aquilo que a gente está passando. Eu não sei como é que está a sua relação hoje com Jesus. Eu não sei se a sua relação hoje com Jesus é essa distante, que nem eu tinha, que ele te segue, mas você não clicou ainda lá no botãozinho para seguir. Eu não sei se você segue, mas não visita o perfil. Reconhece que ele é o Salvador, sabe que ele existe, reconhece que ele é Filho de Deus, mas não acessa o perfil. Não vai lá saber o que ele pensa, qual a opinião dele, o que ele sugere para as situações. Eu não sei se você, de repente, conhece muito a lei e está esquecendo do principal, que é o amor. E fica ali ligado numa palavra que é pesada, né? Trazendo esse lado de lei, de imposição. Não é assim, Deus é lei também, mas é amor ao mesmo tempo. É uma relação muito equilibrada, tão equilibrada que gera liberdade para a gente. Então, eu não sei qual é a sua relação com Ele hoje, mas talvez, através desta palavra, Ele esteja fazendo o mesmo convite que Ele fez para o povo lá de Israel, de dizer: ei, essa vida aí não é a que eu tenho para você. A vida que eu tenho para você é uma vida com propósito. A vida que eu tenho para você é uma vida abundante. A vida que eu tenho para você é uma vida leve. Esse fardo que você está carregando aí, que é pesado, eu quero carregar por você. É isso que ele diz quando ele faz o convite. Então eu quero encerrar hoje essa palavra com esse convite. Com esse convite de clicar lá no botãozinho de Jesus no Instagram, começar a segui-lo e visitar o perfil dele todos os dias para saber o que ele anda pensando, o que ele quer, quais são as orientações que ele tem, para que a gente possa viver a promessa que ele mesmo fez, de que tudo que nós pedirmos ao Pai, Ele vai nos dar. Amém? Vamos orar? Paizinho amado e querido, eu quero te agradecer, Senhor, primeiro pela oportunidade de falar aqui no Teu nome, te agradecer porque Tu me escolheste apesar de mim, te pedir, Senhor, que essa palavra não seja apenas mais uma mensagem, mas que ela fique ecoando, Senhor, em cada mente aqui, em cada coração, que gere sede, Senhor, de Te conhecer,
que gere curiosidade, que gere vontade de estar mais perto de Ti, Senhor, que gere essa certeza, Senhor, do cuidado que Tu tens, desse afago, Senhor, que Tu queres dar para aqueles que não estão passando por um momento difícil, a certeza de que Tu vais carregar esse fardo, Senhor, a certeza de que Tu tens uma vida próspera para cada um que está aqui presente. Não prosperidade financeira, Senhor, talvez também, mas prosperidade de vida, Senhor. Uma vida leve, uma vida alegre, uma vida de doação, uma vida de entrega, uma vida plena, Senhor. Que cada um aqui possa refletir como é que está a vida hoje. E que se não estiver bem, se tiver alguma coisa fora do lugar, que possam te dar uma chance, Senhor. Dar uma chance de fazer parte dessa história, de estar contigo, Pai. De te deixar ser o guia, ser o orientador, ser o mentor, ser o Deus, Senhor. Que cada um possa começar a intensificar esse relacionamento e principalmente, Senhor, se render ao Teu reino, entender que Tu és Deus, Tu és bom. Em nome de Jesus, Senhor, eu quero Te agradecer. Amém.